Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 8 do Evangelho segundo Marcos. Do verso 1 ao 10 nós meditaremos. O nosso tema, o segundo milagre da multiplicação. O texto bíblico nos diz assim: Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenham compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: Onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles, e disse aos seus discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e se ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com os seus discípulos e foi para a região de Dalmatuna. Meus amados, durante a estadia do Senhor e seus discípulos nas imediações de Decápolis, um território formado por um grupo de 10 cidades, um grande número de pessoas se juntaram e os seguiam. Embora naquelas cidades houvessem muitos judeus, é provável que a maioria fossem gentios. Todo aquele povo permaneceu por 3 dias consecutivos ouvindo os ensinos do Messias, demonstrando grande fome pela palavra de Deus. Devido ao longo período que a multidão ficou sem comer, Jesus disse aos discípulos que não poderia despedi-los sem antes alimentá-los. Caso contrário, eles iriam desfalecer ao voltarem para suas origens. A essa altura, os 12 já haviam presenciado muitos milagres de Cristo, inclusive a multiplicação de 5 pães e 2 peixes, que tinha saciado a fome de 5.000 homens e sobrado 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Marcos 6, de 38 a 44. Mesmo assim, eles questionaram ao mestre como iriam conseguir comida para alimentar tanta gente num local tão deserto. Então o Senhor desconsiderou a dureza dos corações deles e perguntou-lhes: Quantos pães vocês têm? 7, responderam eles, além de alguns peixes. Uma vez mais, Jesus multiplicou milagrosamente os alimentos e saciou a fome de todos ali presentes, cerca de 4.000 homens, e ainda sobraram 7 cestos cheios de pães e peixes. Da pequena quantidade de 7 pães, sobraram 7 cestos cheios de pedaços. Ali, meus amados, estava o Verbo, aquele que do nada executou todas as coisas pela palavra de Deus. Da mesma forma que na criação, ele poderia ter providenciado todo o alimento para ali. Porém, optou por iniciar a partir do que os seus discípulos já possuíam. Cristo utilizou aquilo que eles tinham para abençoá-los naquilo que eles não tinham. Ainda que fosse muito pouco, Jesus usou o pouco para abençoá-los maravilhosamente com o muito, meus amados. Todo aquele que se dispõe a seguir ao Senhor e ser seu discípulo, embora seja limitado e necessitado, é capacitado para servir ao próximo e testemunhar do poder divino em sua vida. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.